É mais do que evidente que a Reforma Protestante foi um marco significativo na história religiosa e política da Europa no século XVI, um movimento que desafiou a autoridade e os dogmas da Igreja Católica Romana, resultando em mudanças profundas no pensamento religioso e social da época. Suas causas podem ser atribuídas a uma série de fatores complexos que culminaram em questionamentos corajosos dos ensinamentos e práticas estabelecidas. Existem muitos pesquisadores que acabam por apontar que entre as causas da própria reforma estavam as acusações de abuso de poder e corrupção que pairava sobre a vida de alguns dos membros do próprio clero. O clero frequentemente se envolvia em práticas questionáveis, como a venda de indulgências, em que os fiéis pagavam por remissão dos pecados. Essa comercialização da salvação indignou muitos cristãos devotos que acreditavam que a fé seria o verdadeiro caminho para a própria salvação. Além disso, o acesso restrito à Bíblia também alimentou a insatisfação. A maioria dos fiéis não tinham acesso direto às Escrituras, pois a leitura e a interpretação da Bíblia era exclusividade do clero. Essa falta de transparência permitia que a igreja moldasse e controlasse a compreensão da palavra de Deus, levantando questionamentos sobre a verdade e a autoridade das doutrinas católicas. É evidente que antes da reforma, no século XVI, existiram muitos precursores, e alguns deles nós vamos falar um pouco sobre eles nessa videoaula. Um dos mais importantes foi o próprio John Wycliffe, foi um teólogo inglês que contestou a supremacia papal, defendeu a tradução da Bíblia para o inglês vernáculo e afirmou que a autoridade máxima deveria ser as Escrituras, ou seja, a Bíblia. Outro teólogo foi John Hus. Nascido no ano de 1369, tendo falecido no ano de 1415, era sacerdote e professor tcheco. Hus defendia a reforma da igreja e a comunhão sobre as duas espécies, pão e vinho, na Eucaristia. Ele foi condenado como herege e queimado na fogueira. Outro grande personagem que também pode ser apontado como reformador foi o também Erasmo de Roterdã, nascido no ano de 1466, tendo falecido no ano de 1536. Era humanista e filósofo holandês. Erasmo criticou a corrupção e a falta de espiritualidade da igreja. Defendia uma reforma interna baseada na educação e no estudo das escrituras. Outro reformador foi William Tyndale. Era teólogo e estudioso inglês que traduziu a Bíblia para o inglês, tornando-a mais acessível aos fiéis comuns. Outro personagem que também tentou fazer uma reforma na própria igreja foi Girolamo Savonarola. Girolamo nasceu em 1452 e faleceu no ano de 1498. Era frade dominicano, italiano. Savonarola condenou a corrupção papal e a imoralidade em Florença. Ele promoveu a reforma espiritual e incentivou a queima de objetos considerados pecaminosos e pregou o arrependimento e a renovação pessoal. Por causa do que dizia, Girolamo acabou sendo condenado a morrer queimado na fogueira. Esses pré-reformadores, cada um à sua maneira, questionaram a autoridade e as práticas da Igreja Católica, preparando o terreno para a reforma protestante liderada por Martinho Lutero. Suas ideias e críticas contribuíram para uma transformação religiosa e social de grande impacto que moldou o curso da história europeia e assim também de diversos outros locais espalhados pela terra. Esses foram apenas alguns dos grandes teólogos nesse momento que tentaram promover algo como uma reforma, muito embora não tenham conseguido no seu tempo, mas prepararam o caminho para o próprio Martinho Lutero fazer a reforma que realmente ocorreu no século XVI. Se ainda resta alguma dúvida, procure ver as minhas outras videoaulas relacionadas a esses temas tão importantes para, inclusive, a nossa própria história. Valeu, pessoal!